Os primeiros cristãos, aqueles que viveram no primeiro século, cuja vida está narrada no livro de Atos, nas cartas do Novo Testamento, esses primeiros cristãos tinham uma Bíblia? Sim e não. Vamos lá. Antes de tudo, o Novo Testamento foi sendo escrito ali ao longo do primeiro século, mas o que para nós hoje é o Velho Testamento já estava totalmente escrito naquele período. Mas havia um conjunto de livros que todos aceitavam de maneira unânime? Não. Como hoje também não há. Depende do grupo religioso a que você se refere. Nós sabemos que um dos grupos religiosos dos judeus, os saduceus, tinham a Torá, os chamados 5 primeiros livros da Bíblia, como o seu cânon. E rejeitavam os demais livros, como sagrados, como inspirados, vamos dizer assim. Os fariseus tinham o cânon maior, aceitavam os profetas, os escritos, o que seria, de maneira geral, o Velho Testamento protestante. E tinha também, inclusive Flávio Joséfo dá testemunho desse cânon, que obviamente ele era dividido de maneira diferente. Por exemplo, na Bíblia hebraica, o livro de Crônicas é um só, nas Bíblias protestantes e católicas são 2 livros, Reis mesma coisa, assim por diante. Esdras e Neemias na Bíblia hebraica é um só, mas forma-se o mesmo material, ainda que dividido de forma diferente. Existia a versão grega da Bíblia, que é a Septuaginta. E o que havia na Septuaginta? Além de ter todos os livros que hoje estão no cânon protestante e também no católico, a Septuaginta tinha outros livros que não entraram em lugar algum. No final das contas, o protestantismo rejeitou esses livros a mais da Septuaginta, todos eles, ficou só com o cânon hebraico, e o catolicismo pegou uma parte desses livros da Septuaginta e não todos. Mas o que os primeiros cristãos tinham como Bíblia? Existiam essas versões circulando, o cânon hebraico, a Bíblia hebraica, a Bíblia grega com os livros a mais e o cânon mais reduzido dos saduceus. Pois bem, e o que a igreja primitiva usava? Eu vou te dizer que essa discussão pode ser um pouco anacrônica, quer dizer, é uma questão nossa, mas não parece ser uma questão que aparece ali na vida dos cristãos primitivos. Pelo menos isso não é documentado no Novo Testamento. Por quê? Porque se você for ver bem, os escritores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, Lucas e João, enfim, quem mais escreveu, eles citam várias passagens do nosso Velho Testamento, citam Salmos, citam a Torá, citam os profetas, mas em nenhum momento eles dizem o cânon sagrado é este, a nossa Bíblia é esta. Não era ali uma discussão deles. E o que foi acontecendo? Isso foi se desenvolvendo com o passar dos séculos, essa questão do cânon. Mas antes disso, você já pode ler ali na segunda carta de Pedro, no finalzinho do capítulo 3, que algumas cartas de Paulo, não sabemos quais, já eram consideradas como escritura sagrada naqueles dias. Eu não sei se Paulo tinha em mente que isso aconteceria quando ele ia escrevendo. Acho que não, mas foi acontecendo. E outro ponto para você considerar é o seguinte: os escritores do Novo Testamento citam livros que não estão nem na Bíblia hebraica, nem na Bíblia grega, que é a Septuaginta. Dá uma olhada na Epístola de Judas, no final da Bíblia, dá uma olhada na segunda Epístola de Pedro. Você vai ver ali na carta de Judas um livro apócrifo chamado Primeiro Enoque sendo citado, que fala da queda dos anjos, os anjos que quiseram ter relação com as mulheres. Judas cita aquele texto com a mesma naturalidade com que ele cita a Torá. Penso que não é muito honesto dizer que Judas não acreditava naquilo que estava citando, só acreditava naquele trecho. A gente, para saber disso, teria que sentar com ele e perguntar. Como não dá para fazer isso, a gente tem ali o documento em que ele cita primeiro Enoque, cita a Assunção de Moisés, livros apócrifos, pseudepígrafos, que foram atribuídos, né, a pessoas que de fato não os escreveram, e cita ali a história de Balaão,
da mesma maneira. Então não dá para dizer que Judas não acreditava na veracidade ou até na inspiração divina daqueles livros. Se você for ali no livro de Hebreus, tem uma citação que parece ser ao livro Martírio de Isaías, que também não está em nenhum desses cânones que eu citei, nem na Bíblia hebraica, com o que veio a ser os 39 livros da Bíblia protestante, nem a Bíblia grega, Septuaginta, que veio em grande parte se tornar o Velho Testamento da Bíblia católica, nem a Torá, nenhum desses três era o cânon oficial da igreja primitiva. E acima de tudo, o que se vê ali nos Atos dos Apóstolos, o que se vê de certa forma em parte nas cartas do Novo Testamento de Paulo, dos demais escritores, é que eles citam muitas vezes as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, e vão mesclando isso com interpretações que eles davam ao Velho Testamento. Seja ao Velho Testamento protestante, seja citando os livros apócrifos, seja citando livros que nem estão na Bíblia grega. Então não dá para dizer que a igreja primitiva tinha uma Bíblia fixa. E também não dá para dizer que eles não tinham Bíblia alguma. Eles tinham, mas eu acredito que essa discussão não passava ali por eles. Havia outras questões ali sendo debatidas. E com o passar do tempo, a igreja cristã foi sentindo a necessidade de fazer um cânon. Isso não é um concílio decidiu, isso foi sendo aceito ao longo das décadas e séculos. Tá? Os evangelhos, as cartas, alguns livros demoraram mais para ser aceitos, outros foram aceitos mais rapidamente. Mas o fato é que, para a igreja do primeiro século, essa questão não aparece, pelo menos não aparece no Novo Testamento. Tá? Se há algum material ali daquele período já discutindo isso, eu não conheço. Mas ainda que haja, é fato que não era uma questão principal. O que vai acontecer lá a partir do segundo século, do terceiro, é que um cânon vai ser formado por um assim chamado herege, chamado Marcion, e aí vai se desenvolvendo a necessidade da igreja formular o seu próprio cânon, os evangelhos, quais evangelhos se aceita, quais não se aceita, quais apocalipses são aceitos, não existe um só, existem outros, quais cartas são de Paulo, existem cartas atribuídas a Paulo, não existem, enfim. Mas isso daí foi discutido e oficialmente o cânon do Novo Testamento foi fechado lá pelo final do século IV, quase já no ano 400. Mas, voltando à questão inicial, a igreja primitiva não tinha uma Bíblia fixa, mas ela tinha ali a referência da Bíblia hebraica, com suas variações, incluindo ou não os livros apócrifos, os que nós chamamos de apócrifos no meio protestante, e também aqui e ali citando livros que nem estavam na Bíblia hebraica e nem na Bíblia grega. Espero ter te ajudado. Um abraço.